pequeno, mas eu queria, presidente, só colocar isso. A Camargo Corrêa é uma das maiores empreiteiras do Brasil, ela não é pequena, foi uma das maiores, né? E eu espero que esse processo todo acabe por passar o país realmente para um outro estágio, mas não votando o financiamento empresarial, a constitucionalização dele aqui no plenário da Câmara. Será uma vergonha para a Câmara dos Deputados, depois de um depoimento como desse aqui, com 110 milhões de uma única empreiteira declarada. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. O próximo autor, deputado Efraim Filho. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Presidente, doutor Eduardo. Doutor Eduardo, vi o início da sua fala, você falava a respeito do seu arrependimento por ter colocado em xeque a sua carreira profissional e construída dentro da empresa. Imagino também que a situação familiar nesse momento lhe causa constrangimentos e talvez seja um dos grandes incentivos para que o senhor possa falar e buscar a sua honra e mostrar que o arrependimento faz parte das pessoas que tentam e verificam que estão no caminho errado. Então seria muito importante nesse momento a verdade, para que o senhor esmiuçasse um pouco mais essa sua relação, por exemplo, com o tesoureiro Vacari. Ela aconteceu, que tipo de diálogo existia? Quando vocês conversaram, porque vocês disseram que às vezes foi para bater papo, eu não sei que papo seria esse. Outras vezes foi para tratar de propina. O Vacari lhe cobrava? Ele lhe ligava quando atrasava? Ele já chegou a lhe cobrar, está atrasado, deposita hoje, deposita amanhã? Não, esse tipo de cobrança, de novo, vinha através dos operadores para mim. Dos operadores, né? E o CEF? E Júlio Camargo. E Renato Duque? Não, Renato Duque, ele acionava o Júlio Camargo, que era quem me cobrava. O Renato Duque falava para você em nome do PT? Você tinha essa percepção? Na primeira reunião que eu tive, isso para mim ficou claro na explanação do Pedro Barusco. Quem lhe deu a notícia de que o Duque representaria e operacionalizava em nome do PT? Foi o Vacari ou o Barusco? Estávamos sentados na casa de Júlio Camargo. Primeiro evento. Eu estava sentado na casa de Júlio Camargo, fui chamado para um jantar lá. Estava Pedro Barusco, Renato Duque, Júlio Camargo e eu sentados, né? E Pedro Barusco falou da propina, falou de quanto ele estimava lá nos controles dele que a Camargo devia e que isso tinha o panorama de apadrinhamento que eles tinham que prestar conta junto ao Partido dos Trabalhadores. Ponto. E no segundo momento, quando da saída do Renato Duque da diretoria, ele me procurou para que fosse contratado uma empresa de consultoria que ele havia aberto para pagamento de propina, né? Aonde também foi citado que isso tinha a devida correspondência. E, por fim, tinha devida correspondência, só para ficar claro, com o PT. Exato. Era um dinheiro que serviria ao PT. Exato. Essa foi o que o Paulo Renato Duque disse. Isso eram as coisas que eram faladas. E aí teve o evento do Vacari, no qual ele pediu para que os valores de propinas devidos na Petrobras fossem feitos através de doação eleitoral para o Partido dos Trabalhadores. Essas doações eleitorais já foram comprovadas e os recibos devidamente apresentados. A Camargo não efetuou o pagamento de propina através de doação. Foi recusado, então. Pelo menos que eu saiba. Eu não sei nem se naquele ano a Camargo fez doação eleitoral. Porque isso não é partilhado, não contamina. Se a Camargo tivesse feito pagamento de propina, eles teriam que me avisar para você abater na planilha. Abater na planilha. Quitar um pedaço da dívida. Agora, depois da saída do Renato Duque em 2012, essa relação continuou até 2014 agora. Na verdade, depois que houve a saída tanto do Renato Duque como do Paulo Roberto, ficou sem aparecer, vamos dizer assim, o credor da propina em vigor. O credor era a empresa de consultoria. Eles cobravam para que através da empresa. Eles cobravam até a data de saída dos diretores. Só que dali para frente não apareceu. Depois de 2012 não pagaram mais. Houve pagamento de liquidação de passado. De passado. Mas de coisas novas, quando eu falo coisas novas novos contratos. Não aconteceram.
Certo. Então, a percepção da empresa era de que o pagamento das empresas de consultoria estavam se vindo aos interesses do PT. Está claro, então, senhor Eduardo, que não existia simplesmente mera corrupção, não era uma questão de vantagem pessoal ou de vantagem da empresa. O que está claro é que existia uma máquina de corrupção para financiar um projeto de poder. Nunca se roubou tanto nesse país de forma tão sofisticada, até porque nunca uma agremiação partidária teve uma organização tão grande, da qual o PT sempre se vangloriou de ser o partido mais organizado do Brasil. Infelizmente, essa organização valeu por um lado, serviu a Deus por um lado e serviu ao diabo por outra, porque na hora de roubar, roubou de forma tão sofisticada como nenhuma outra agremiação partidária. Esse contexto se aplica à realidade que você viveu? Existia uma máquina de corrupção para financiar um projeto de poder? Eu não consigo ter essa amplitude, deputado. Você tem conhecimento da Operação Mãos Limpas na Itália? Já leu sobre o tema? Já viu? Acabei lendo sobre o tema. Existia uma expressão lá que se chamava democracia vendida. E concluo aqui, presidente. Existia uma expressão na Operação Mãos Limpas que se chamava democracia vendida, democracia vendida. E pela forma, pelos valores que ultrapassam bilhões de reais daqueles que já estiveram sentados nessa mesa, eu acho que no Brasil, infelizmente, a legitimidade do mandato da presidenta é colocada em xeque, porque nós vivenciamos uma democracia vendida. Uma democracia que foi conquistada não com argumentos e ideias, mas com dinheiro roubado da corrupção, que o povo brasileiro é hoje obrigado a pagar essa conta. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. O próximo autor, deputado Jorge Sola, do PT da Bahia. Vossa Excelência presidente. Tem até 5 minutos. Eu queria começar logo, presidente, aproveitando o nobre colega me antecedeu, falando de democracia vendida, e reiterar o que o deputado Ivan Valente colocou aqui. Não é possível que depois de tantos escândalos de corrupção nesse país, relacionados diretamente com financiamento privado empresarial de campanha eleitoral, desde a reeleição de Fernando Henrique Cardoso, Petrolão que botou dinheiro na mão de Sérgio Guerra, Metrô de São Paulo, Cidade Administrativa Minas Gerais, Furnas que botou dinheiro na mão de Aécio Neves, Mensalão Tucano, Privataria Tucano, que entregou as teles a preço de banana, que vendeu a Vale a troco de nada, até uma série de escândalos regionais que o PSDB é reiteradamente envolvido e teve a sofisticação e competência de não permitir que nenhum fosse apurado, garantindo desde engavetar no procurador, que virou engavetador-geral da República, até conseguindo que a Justiça bloqueie e derrube investigações da Polícia Federal. Não é possível que depois disso tudo, este Congresso vá aqui votar na reforma política, a continuação do financiamento privado empresarial das campanhas, que é a mãe e o pai das corrupções que estão sendo passadas a limpo, inclusive nessa CPI. Então, queria começar fazendo esse registro, que realmente é a democracia vendida da reeleição de Fernando Henrique Cardoso, a democracia vendida da eleição e reeleição de vários dirigentes que sempre nesse país, desde a redemocratização, isso existe. Tem documentos da década de 80 mostrando repasse de recursos das empreiteiras para campanhas eleitorais. Então, por favor, vamos aproveitar esse momento e passar limpo esse processo e votar contra o financiamento privado das campanhas eleitorais neste Congresso Nacional. Eu queria saber do senhor Eduardo Emelino Leite, né? Seu colega Dalton Avancini esteve aqui e disse que não podia responder sobre o pagamento de propina fora da Petrobras, nem fora do período, porque o acordo de delação premiada não permitia e o juiz não permitia que ele aqui falasse. O acordo do senhor permite que o senhor não fale apenas o que o juiz quer que o senhor fale? Não, meu acordo é restrito. Minha delação, em primeiro lugar, só tem como escopo a Petrobras, porque é onde então o senhor só pode falar sobre o que o juiz permitiu que o senhor falasse. É isso? Sobre aquilo que eu delatei e que já se tornou público. Então o senhor só pode falar sobre aquilo que o senhor negociou na delação premiada. Fora isso, o senhor está proibido pela justiça de falar aqui. É uma posição, eu não entendo dessa forma. Não, é sim ou não?
Só pode falar aqui sobre temas... Eu posso falar sobre Petrobras, todos os ocorridos sobre Petrobras, os quais eu partilhei, exceto aquilo... CPI da Petrobras, né? Exceto aquilo que ainda O senhor falou aqui que em 2002 o senhor pegou uma situação pré-existente na Camargo Corrêa e tem cópias de documentos entregue ao Ministério Público Federal, Polícia Federal, em 2002. O senhor está autorizado pela Justiça sobre falar sobre a corrupção em 2002 e antes? Eu desconheço. Na verdade, isso... O senhor falou aqui, eu tenho uma gravação aqui, o senhor falou hoje no início. Isso. Está aqui, ó. Textualmente, a situação pré-existente da Camargo Corrêa consistia em combinação de contrato que foram celebrados através de consultorias a partir de 2002, conforme cópia de documentos já entregues ao Ministério Público Federal, Polícia Federal. Herdei uma prática que tive que administrá-la. O senhor falou aqui. Exatamente. Então, e mais, em quase todos os depoimentos dos delatores e outros envolvidos diretamente, a gente observa uma memória seletiva e uma decisão da Justiça de obstruir a apuração. Repito aqui o que eu disse na semana passada. Delação premiada foi um instituto criado para induzir o réu a falar. Não para dizer que o réu tem que falar A e o réu está proibido de falar sobre B. Não para induzir que o réu fale sobre C e proibir que o réu fale sobre o resto do alfabeto, que ele conhece muito bem, porque rezou nessa cartilha há muito tempo, né? Então, aqui tem depoimento do senhor Augusto Mendonça, tem depoimentos relacionados a contratos da Camargo Corrêa, contratos, diga-se passagem, bilionários com a Petrobras desde a década de 90, como é o caso do gasoduto Brasil-Bolívia, como é o caso do senhor Augusto Corrêa com a Toyo Cetal, que mostravam um clube que já era compartilhado entre as empreiteiras há muito tempo, pagava propina, envolvia em escândalos, né? Nós temos o caso do policial federal Jaime Alves de Oliveira Filho, conhecido como Jaime Careca, funcionário do doleiro Alberto Youssef, que entregou recurso em Belo Horizonte em 2010 e depois reconheceu que a pessoa que recebeu o dinheiro era Antônio Anastasia, que se tornou depois governador de Minas Gerais, e ele reconheceu a Antônio Anastasia. Para concluir, deputado Jorge Sola. Na mesma ocasião, ele citou a empresa Camargo Corrêa. O senhor tinha conhecimento dessas doações ilegais da Camargo Corrêa para a campanha do PSDB em Minas Gerais em 2010 e da entrega desse recurso ao Antônio Anastasia. Isso está relacionado com as obras que a Camargo Corrêa fez na cidade administrativa de Belo Horizonte. Isso está relacionado com as doações e propinas ao PSDB. E a Camargo Corrêa tem, em 2010, uma distribuição de doações eleitorais até interessante, né? Porque o primeiro que mais recebeu foi o PSDB, segundo foi o PT, terceiro foi o PSB, quarto PMDB, quinto o PSC. Dá para explicar a distribuição das fichas que vocês fizeram em 2010, as apostas e os valores apostados naquela eleição? E para concluir, presidente, eu vou me permitir passar às suas mãos novamente os requerimentos 705 e 706, onde a gente cobra a oitiva do senhor Pietro Francesco Bianchi, da Camargo Corrêa, que na Operação Castelo de Areia foi pego com a boca na botija, com várias gravações, com planilhas de 208 obras da Camargo Corrêa, com envolvimento e distribuição de propina, e o requerimento 706, pedindo os arquivos da Operação Castelo de Areia. E, presidente, eu imploro mais uma vez essa CPI o bom senso de aprovar esses requerimentos para que o senhor Pietro seja aqui ouvido e que a Polícia Federal entregue a essa CPI os arquivos da Castelo de Areia, repito, com propinas de mais de 208 obras da Camargo Corrêa. Porque a Camargo Corrêa não pagou propina só da Petrobras, não. Pagou propina no Brasil inteiro durante muito tempo, durante provavelmente toda a sua vida e a sua relação com os partidos. Agradeço a Vossa Excelência. Existe mais algum questionamento do deputado Jorge Sola que a senhora queira responder? Fiz 3 perguntas que o senhor não respondeu. Por favor. Eu perguntei acerca das doações da Camargo Corrêa para os principais partidos em 2010, ou seja, 5 grandes partidos foram muito bem contemplados. Queria saber se o senhor sabe explicar qual foi a estratégia usada para botar as fichas pela Camargo Corrêa nesses 5 partidos. Outra pergunta que o senhor não me respondeu foi acerca das doações privilegiadas para o PSDB, se esse privilégio está relacionado com as obras da cidade administrativa do PSDB em Belo Horizonte. A outra pergunta que eu fiz, que o senhor não me respondeu, foi acerca da entrega de recursos que vieram da Camargo Corrêa
através do Jaime Careca, e que ele reconheceu que a pessoa que recebeu foi Antônio Anastasia, ex-governador de Minas Gerais. Se o senhor tem conhecimento desse recurso e se o senhor concorda que esse recurso está relacionado com os desvios ocorridos no metrô de São Paulo, cidade administrativa de Minas Gerais e outros mais que o PSDB é quanto mais, né, em escândalos, infelizmente, que não são apurados, que são muito bem blindados. Aí a gente tem que parabenizar o PSDB, que é campeão de blindagem de corrupção nesse país. Com relação aos temas de doação eleitoral, de novo, isso é debatido na área institucional, fora da área executiva, direto com o Conselho de Administração, sem a nossa presença. Então, eu desconheço um pouco quais são os critérios estratégicos ou de seleção de quem é que seja, qualquer um que seja beneficiado. Eu não tenho essa informação. Então, como eu não sei de campanha eleitoral e não sei de doação eleitoral, eu tenho dificuldade em responder. O senhor não sabe questões. informar nada? Infelizmente. Ou está proibido de falar sobre o assunto? Não, eu não sei lhe informar. Dando seguimento aos próximos autores, a pedido do depoente, ele pede para interromper para os autoletas, nós vamos interromper por 5 minutos e voltamos para que o doutor Aloysio Mendes possa fazer os seus questionamentos.
Voltando aos nossos trabalhos, passo a palavra ao deputado Aloysio Mendes para falar como autor do requerimento e líder do bloco do PRB, PTN, PMN, PRP, PSDC, PRTB, PTC, PSL e PT do B. Vossa Excelência tem 5 minutos como autor e 4 minutos pelo bloco. Vossa Excelência deseja usar primeiro qual tempo? Presidente, somando os 2, 9 minutos, eu vou discorrer primeiro sobre alguns... Vossa Excelência, no tempo de líder, não pode fazer questionamentos. Tá certo. Pode fazer colocações. Vou falar primeiro como líder, depois entra as perguntas. Vossa Excelência tem 4 minutos, em seguida darei os 5 para os questionamentos. Ok. Eduardo, eu vou aqui fazer um breve histórico da sua trajetória na Camargo Correia, até, diga-se de passagem, uma trajetória exemplar até certo ponto. O senhor iniciou na empresa ainda como assistente de análise, não é isso? Assistente comercial. Assistente comercial, depois foi assistente de análise, promovido a assistente de análise, depois foi promovido a superintendente de desenvolvimento de negócios, depois foi promovido a diretor de desenvolvimento de negócios, né? Depois foi diretor de cliente, no caso específico, o senhor atendeu a Vale do Rio Doce, né? O senhor mesmo disse aqui que nesse período ainda não tinha sido cooptado, né? Como o senhor disse aqui, chamado a essa quadrilha que atua na Petrobras, porque a Vale do Rio Doce, como uma empresa privada, não permitia que esses acertos fossem feitos lá. E talvez, dado essa sua brilhante atuação até esse período, né, o senhor foi promovido a diretor de óleo e gás. E aí, nesse momento, começou a sua participação nessa organização criminosa dentro da Petrobras. O senhor ficou como diretor de óleo e gás até 2011, né? E, segundo o seu tempo de colaboração, como eu já disse aqui, o senhor começou a participar desse esquema de crimes dentro da Petrobras a partir da sua chegada na diretoria de óleo e gás, onde o senhor passou a ter contato direto com a Petrobras. Talvez pela sua brilhante atuação nessa máfia que atua na Petrobras, o senhor foi promovido a vice-presidente comercial da Camargo, não é isso? Bom, observa-se até aqui que uma trajetória que poderia ser brilhante, a partir de um certo momento, ela foi conspurgada por essa associação, como o senhor disse, o senhor foi cooptado por esse grupo para começar a atuar de maneira criminosa nesse contrato da Petrobras. O senhor diz no seu termo de colaboração premiada de número 1, feito na sede da Polícia Federal no Paraná, que esse modus operandi implantado na Petrobras, através das cartas convite, é que permitia essa ação criminosa desse clube de empreiteiras. A minha preocupação aqui é porque a gente ouviu falar aqui de diretores da Petrobras envolvidos nessa organização criminosa, de gerentes de alto nível, como é o caso do senhor Pedro Barusco, né? Mas o que me chama a atenção é que eu acredito piamente, que dificilmente esse esquema fosse mantido dentro da Petrobras sem a participação de setores inferiores aos diretores e aos gerentes de alto nível. E o senhor diz aqui no seu termo de delação premiada, e eu fiquei assim bem curioso com isso, especificamente com relação à carta convite 0534-50308/8, de uma obra da Reneste, onde a Camargo foi beneficiada dentro desse acordo entre as empreiteiras para ser ganhadora desse contrato, dessa carta convite. Mas houve algum imbróglio aí nesse acordo, que essa carta convite foi desconsiderada e foi emitida uma nova carta convite, do qual a Camargo aí sim foi ganhadora da obra. Se você se recorda disso, está aqui no seu termo de colaboração premiada. Né? O que me chama a atenção? Por exemplo, no caso da Vale do Rio Doce, dificilmente uma carta convite iria ser emitida e seria cancelada sem uma justificativa muito forte, plausível. No caso da Petrobras, isso parecia que não acontecia. Se havia uma carta convite, a empresa selecionada nessa carta convite, no acerto entre as empreiteiras, se ela não fosse a ganhadora daquela obra, se desfazia essa carta convite, se fazia uma nova carta convite, e aí sim o acerto era validado nessa nova carta convite. Isso seria impossível de acontecer sem a participação de setores inferiores na Petrobras. Qual justificativa técnica e jurídica era dada para o simples cancelamento de uma carta convite, de uma obra desse valor, sem uma justificativa técnica ou jurídica? Então, a minha preocupação e a minha pergunta ao senhor, e eu tenho convicção disso, que esse esquema criminoso na Petrobras não podia funcionar única e exclusivamente com a aquiescência dos diretores e dos gerentes de alto nível, porque alguém de baixo precisaria estar também participando disso. E o que eu queria entender aqui é porque, embora todos os empreiteiros e todos os diretores que passaram aqui diziam que os valores envolvidos nessas propinas variavam de 1% a 2%, no máximo a 3%, eu acho que esses valores eram muito superiores, porque essa cadeia de corrupção tinha que começar lá por baixo.
para o chefe da licitação, o responsável pela emissão da carta convite, a pessoa que cancelava a carta e emitia uma nova. Então, esse esquema, me parece que era muito maior dentro da Petrobras do que único exclusivamente centrado nos seus diretores e nos seus gerentes de alto nível. A minha preocupação e a minha pergunta ao senhor é no sentido de que outros setores da Petrobras, o senhor tem conhecimento, porque o senhor participou ativamente desse esquema. Por exemplo, especificamente no caso do cancelamento da carta convite, quem é que participava, além da diretoria e dos gerentes, desse esquema? Porque o grupo envolvido na comissão de licitação tinha conhecimento disso, porque cancelava uma carta e emitia uma nova carta convite. O senhor tem conhecimento nessa sua participação nesse esquema, de que setores inferiores, a diretores e gerentes de alto nível, também tinham conhecimento desse esquema de corrupção que acontecia na Petrobras? Só com relação à Reneste, houveram um bid e um rebid. Eu entrei, já havia ocorrido o rebid, então a gente estava somente esperando para assinar o contrato no rebid. Então, eu não tenho o procedimento. Porém, eu posso lhe informar que a sua colocação está correta. Não posso lhe dar maiores informações, porque isso faz parte dos anexos que não foram... Muito obrigado, mas só para refrisar o que eu perguntei. O que eu perguntei, foi muito bom o senhor dizer isso, o senhor ainda está fazendo a colaboração, existem ainda itens da sua colaboração que não foram divulgados, estão sob segredo de justiça, mas eu gostaria que o senhor reafirmasse o que o senhor me disse agora, que é muito importante. Outros setores dentro da empresa, que não eram de diretoria nem de gerência de alto nível, também participavam desse esquema criminoso da Petrobras, porque essas informações nós já temos. Eu gostaria apenas que o senhor confirmasse, não especificamente porque faz parte ainda da colaboração que está se efetivando, mas que o senhor me confirmasse esse fato, que não se restringiam a diretores e gerentes de alto nível a corrupção que se entranhou na Petrobras. Sua colocação está correta e eu não posso falar nada além disso. Bom... A sua relação com o senhor, eu vou começar aqui com a relação ao senhor Vaccari. O senhor disse que ela se iniciou num contato informal na porta de um restaurante, onde o senhor foi apresentado por alguém que o senhor não se lembra. Agora eu até volto a pedir, o senhor parece ter uma memória prodigiosa, lembra de detalhes de 10 anos atrás, e não consegue se lembrar de um dado muito importante. Alguém que lhe apresenta uma pessoa... na porta de um restaurante, que o senhor se lembra do restaurante, embora não fosse o restaurante que o senhor frequentasse habitualmente, e não consegue se recordar de quem fez essa apresentação. Essa pergunta, eu gosto de voltar nela, porque eu percebi aqui no seu tempo de colaboração, que o senhor se tornou um amigo íntimo do senhor Vaccari, com vários encontros, vários acordos, inclusive convidou para o aniversário da sua filha, do qual ele participou com a sua família. Então, aproximou-se muito do seu Vaccari e virou uma relação realmente de amizade com o seu Vaccari. Não é correto isso? Não. E o senhor não consegue... Eu tenho aqui vários encontros, inclusive o senhor disse que tratou em vários encontros com o senhor Vaccari assuntos diferentes de Petrobras e diferentes de contribuição. Então, eu não conheço nenhuma pessoa com quem eu me encontro várias vezes para almoçar junto, para jantar junto, para bater papo, que eu não tenho amizade. Inclusive para tratar assuntos que não são profissionais. Que tipo de assuntos o senhor tratava nesses encontros com o senhor Vaccari, se não eram propinas e não eram contribuições de campanha? Qual era o assunto que se tratava nesses vários encontros? O senhor Vaccari era uma pessoa tão interessante, tão inteligente, tão cativante a ponto do senhor estabelecer uma relação de amizade com ele, se encontrar várias vezes com ele, para tratar de assuntos diversos que não fossem Petrobras e doações partidárias. Eu sou sincero em lhe falar, não é a minha área a questão pública, né? E eu sempre tenho interesse de aprender, de ouvir, de entender, e do mesmo jeito que para vir para cá, eu procurei entender o que é uma CPI. Eu vi, inclusive, o senhor advogado tem um dossiê dos deputados ali, quando alguém inquire, o senhor pega ali a foto, vai num dossiêzinho, vê quem é quem ali. É muito interessante a sua preparação para vir aqui na CPI. Eu acho que é uma consideração que eu devo ter junto aos senhores, né, para atender até as... Eu tenho uma função aqui. Meu tempo já está se esgotando e eu tenho algumas perguntas. Eu queria que o senhor me confirmasse. O senhor se transformou uma pessoa próxima do senhor Vaccari? Com todos os clientes que eu tive dentro da Petrobras, eu me encontrava com relativa frequência por questões profissionais. Ele era uma pessoa que, se eu falar que eu tive mais que 10 encontros num período de 3 anos,
Eu não acredito que tenha sido mais do que isso. O fato de eu tê-lo convidado, a festa da minha filha tinha 500 pessoas, né? E eu errei com outros convites também. Eu vi aqui de uma das passagens, o senhor aqui talvez tenha mais se emocionado, foi quando o senhor admitiu aqui que roubou a empresa do qual o senhor fez sua vida profissional, né, e do qual o senhor atingiu hoje um cargo de vice-presidente, quando o senhor disse que num acordo foi cooptado pelo senhor Youssef para participar de um esquema que desviou dinheiro que a Camargo pagava para uma empresa e através daí o Youssef remunerava o senhor. O senhor já recebeu 1,5 milhão através da Sampip, através disso. É o fato que o senhor mais se envergonha em todo o seu envolvimento nesse crime da Petrobras? Não foi um roubo a Camargo Corrêa. Na verdade... Bom, o dinheiro pago à empresa era da Camargo, certo? Não. Não era da Camargo? Era de comissões que ele recebia da Sampip. Veja bem... comissões que ele recebia da Sampip pagos pela Camargo, não é isso? Foi ou não foi? Eu acho que... Vamos botar a coisa para não ter... A comissão que o senhor Youssef recebia da Sampip era através de pagamento que a Camargo fazia a Sampip, não é isso? Então esse dinheiro saía da Camargo. Voltando, a Camargo devia propinas a ele, estava atrasado com propinas a ele, ponto. O que ele falou para mim é: estou abrindo novos mercados para a Sanco está fazendo vendas para outras empresas, né, por questões que você colaborou pela existência da Sanco no mercado. E eu gostaria de partilhar as comissões que eu estou ganhando com você. Então, primeiro que ele não me precisou de onde viria esse partilhamento. Senhor Eduardo, o senhor não chegou onde chegou por ser uma pessoa ingênua. Me desculpe, mas esse negócio de não saber de onde... Vou concluir, presidente. Então o senhor já respondeu a minha pergunta e não venha com essa questão de demonstrar uma ingenuidade à pessoa que ocupa o seu cargo, dizendo que não sabia de onde vinha esse dinheiro. A minha última pergunta, presidente, é um fato aqui que me interessa. O senhor Paulo Roberto, quando esteve aqui, usou uma expressão aqui que ficou aqui marcada na memória dessa CPI. Não existe almoço grátis. Nenhum empreiteiro doa recurso para quem quer que seja sem objetivo. O senhor não concorda com isso? Eu não conheço. Bom, é uma questão que é lógica. Eu faço essa pergunta porque nós vamos receber aqui o senhor Léo Pinheiro na sequência, e ele doou para o governador do meu estado, eleito pelo meu estado, mais de 3 milhões de reais. E o que me causa surpresa é que um empreiteiro, uma empreiteira, tem uma ligação tão próxima com o Partido Comunista Brasileiro, não vejo aí muita sintonia entre a filosofia, entre os empreiteiros e o Partido Comunista Brasileiro, mas a minha preocupação é isso. Qual seria o intuito, não só do caso da OAS, doar ao governador Flávio Dino, mas de todas as empreiteiras fazerem doações vultuosas a partidos políticos e a candidatos, sem ter um interesse. Ninguém joga dinheiro fora, ninguém rasga dinheiro. Isso ficou provado aqui nesse esquema da Petrobras. Todas as doações feitas tinham um objetivo escuso. Isso ficou claro, inclusive, com o seu depoimento aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Vamos agora à inscrição dos membros. O primeiro é o deputado Isalci, que também está inscrito como líder pelo PSDB. Eu indago se Vossa Excelência quer juntar o seu tempo. Eu falo como líder e em seguida eu faço as perguntas. Ok, Então, Vossa Excelência fala como líder, tem 8 minutos, em seguida mais 3 para fazer questionamentos. Lembrando que no tempo de líder, questionamentos não podem ser feitos. Vossa Excelência tem a palavra por até 8 minutos. Bem, no tempo de líder eu gostaria que só que Vossa Senhoria prestasse muita atenção do que eu vou dizer e se tiver alguma coisa contrária ou que eu esteja equivocado, Vossa Senhoria anote para depois a gente comentar nas perguntas. Primeiro, eu quero aproveitar e responder a alguns parlamentares que se pronunciaram antes, dizendo, em vez de reconhecer o erro, buscar soluções para o erro, fica tentando jogar todo mundo, todos os partidos na mesma vala comum. Com 12 anos de poder, poderiam muito bem ter apurado tudo isso sem nenhuma dificuldade. Mas, na prática, nunca houve realmente um crime, uma quadrilha montada especificamente para roubar dinheiro público, tamanho como agora. Então, eu vou dizer o que aconteceu e Vossa Senhoria anote, se eu estiver errado, informe os pontos. Tinha um mensalão, todo mundo conhece, acho que Vossa Senhoria também acompanhou pelos noticiários e depois o julgamento do Supremo. O mensalão foi um projeto do Partido dos Trabalhadores, um projeto de poder. Inclusive, ficou muito claro para manter a sua base de apoio no Congresso. E parte desse mensalão, a origem dos recursos, das propinas, para gerar realmente a manutenção da base, se deu através de empresas publicitárias, de
propaganda e bancos e etc. Bem, terminou o mensalão. Como fazer para manter o projeto de poder? Onde é que nós podemos buscar recurso para manter o projeto de poder? Aí vem então a Petrobras. Como é que funcionava o esquema na Petrobras? Toda empresa que se preze, Vossa Senhoria disse aqui claramente que a Vale do Rio Doce é um exemplo de que a margem com relação ao orçamento feito pela empresa, pela Vale, era em torno de 3%. Então, qualquer empresa que se preza e que tenha competência e que não tenha realmente intenções terceiras, faz uma coisa correta. O que foi feito na Petrobras já premeditadamente? O Partido dos Trabalhadores, para manter a base e o projeto de poder, criou então condições para que isso operasse. E o que foi feito então? Primeiro, havia propina antes do governo Lula? Sim, propina individual, de agentes que pediam aos empresários, os empresários ofereciam, como foi dito aqui por Barusco, mas a partir de um determinado momento, especificamente a partir da gestão do ex-presidente Lula, 2003, aí não. Aí houve a participação direta dos diretores, Renato Duque, Paulo Roberto Costa, Nestor Severo. E aí montou-se um esquema chamado pelo Ministério Público de quadrilha. E esse esquema como operava? Para não chamar a atenção. Primeiro, estabeleceu que a empresa aceitaria qualquer proposta que fosse mais até 20 ou menos 15. Ou seja, num contrato, que são milhares de contratos, mas num contrato de 4 bilhões, 3 bilhões, que era normal isso, quanto representaria 3%? Uma fortuna. Agora imagine 20%. Quanto representaria 20% de 3 bilhões? 600 milhões. Então, estabeleceu essa margem ampla exatamente para gerar e possibilitar a corrupção e a propina. Mas mais grave, além de admitir até 20, a Petrobras fazia o seu orçamento. Como era carta convite, ele dizia para as empresas, inclusive para Camargo Corrêa: olha, estou convidando aqui 26 empresas ou 30 empresas. São essas as empresas que eu estou convidando. E as empresas já sabendo que é mais 20, menos 15, e já sabendo, entre elas, quem é que ia ganhar a licitação, porque quem definia o vencedor eram as próprias empresas. Então, aquelas que foram convidadas e que não foi selecionada, eles praticavam um preço maior do que aquela que ia ganhar. E aí, como disse aqui Vossa Senhoria, colocar 2% a mais ou 3% não fazia diferença nenhuma. Está dito aqui no depoimento. Por quê? Porque a margem era 20%. A margem era 20%, até 20%. E se por acaso alguém botasse 30%, e se alguém botasse 30%, deputada Luiz, como você, aí chamava a empresa, cancelava e fazia de novo. Mas aquelas empresas já sabiam como funcionava o esquema. Então, feito isso, aí havia o conta corrente, que aí era pago com notas fiscais de consultoria, notas fiscais de empresas fantasmas, contribuições partidárias que a empresa de Vossa Senhoria definiu que não faria, mas que foi procurado para isso, e outras empresas confessaram aqui que realmente aceitaram a proposta. Então, as contribuições da Camargo Corrêa para outros partidos, com certeza não foi propina. Pode ter sido uma aposta para, como todas as empresas fazem, de um governo que vai ganhar e etc. Mas não é propina, pelo menos na Camargo. Então, esse é o esquema que foi montado pelo Partido dos Trabalhadores, envolvendo inclusive a base. Por isso é que Youssef cuidava do PP, Renato Duque cuidava do Partido dos Trabalhadores. Então, essa é a história. Se Vossa Senhoria tem alguma correção para fazer nessa análise que eu estou fazendo, por favor, anote para a gente discutir isso com relação a essa questão.
Eu queria depois também que Vossa Senhoria, não vou entrar daqui a pouco nas perguntas, mas nessa análise que eu estou fazendo, como é que se dava nas empresas? Eu sei que tinha um campeonato quase parecido com o de campeonato de futebol, mas como é que era isso aí? Como é que era a conversa? E, inclusive, Vossa Senhoria disse muito bem aqui que é verdade. A própria presidente Graça confessou aqui de que o grande problema da Petrobras foi incompetência gerencial e gestão. E a gente observa que foi isso mesmo, quer dizer, os contratos, os projetos foram mal elaborados, propositalmente. A Camargo Correia e outras empresas que já tinham obras em diversos países, grandes obras, não chegou a dizer para ninguém, olha, esse projeto aqui está muito ruim, vocês precisam melhorar isso. Ninguém falou nada disso, porque vocês já tinham essa experiência, e a Camargo, pelo que eu vi, ela sempre atuou nas obras com contratos bem feitos, com projeto básico, com projeto executivo bem feito. E, em cima disso, o risco de superfaturamento é mínimo, né? Como disse aí, em torno de 3%, 2%. Agora, Petrobras não. 500, 1000%, 5.000%. Por quê? Porque já foi feito intencionalmente a forma de desviar o recurso, de roubar bastante, é fazer um projeto mal feito para gerar exatamente outros aditivos e novos contratos. Então, eu queria, e aí já partindo então, senhor presidente, para as perguntas, que Vossa Senhoria pudesse dizer algo sobre isso. Se alguma empresa chamou a atenção da Petrobras dizendo, olha, esse projeto básico aqui temos que melhorar, porque senão não tem como fazer uma proposta concreta, né, decente. E eu sei que Vossa Senhoria tem algumas limitações, mas eu não poderia deixar. Paulo Roberto Costa, na CPI, alegou aqui que havia sim corrupção em outras áreas do governo. E num trecho ele diz assim, e agora, recentemente, olhando as delações que já saiu na imprensa de Eduardo Leite, diretor da Camargo Correia, e de Dalton, presidente da Camargo, eles confirmaram que isso ocorreu em Belo Monte. E isso ocorreu em Angra 3. E disse ainda mais que esse processo ocorreu em algumas áreas do setor elétrico. E assim, Vossa Senhoria conhece bem o depoimento. Eu perguntaria, Vossa Senhoria confirma que esse esquema montado na Petrobras ocorreu também no setor elétrico, no caso específico aí, Belo Monte, como já foi dito, e Angra 3? Vossa Senhoria confirma que esses outros esquemas também atenderam interesses político-eleitoral, abasteceram campanha política? Vossa Senhoria confirma que o clube, as empresas, atuava da mesma forma em Belo Monte e no caso específico também de Angra 3? E a última indagação. De acordo com os autos, a Camargo Correia informou à Justiça Federal a existência de um contrato firmado com a empresa JD Assessoria e Consultoria do ex-ministro Zé Dirceu. Segundo as informações disponibilizadas, foram pagos R$ 844.650 entre maio de 2010 e fevereiro de 2011. Solicitados os trabalhos de consultoria que foram desenvolvidos pela empresa, a Camargo Correia informou que não foram localizados os relatórios de consultoria, e muito menos de consultoria produzidos. Não foi localizados. Pergunto, Vossa Senhoria poderia nos fornecer mais detalhe sobre esse contrato, essa prestação de serviço da empresa JD Assessoria e Consultoria Limitada? Vossa Senhoria não tem como comprovar os serviços prestados, por quê? Vossa Senhoria saberia dizer se esses recursos abasteceram a campanha de política? Desapareceu o documento ou realmente não existia essa prestação de serviço? Então, essas considerações que eu queria indagar a Vossa Senhoria, e, se possível, reforçando, eu sei a questão da Sanco, Vossa Senhoria já disse, né, que foi captado aí pelo Youssef, e é verdade, o produto da Sanco era mais barato, foi registrado na Petrobras e surgiu a grande oportunidade de ganhar dinheiro, porque era mais barato que nos produtos a nível de importação. Para concluir. Então, eu sei que se a Camargo não comprasse, dificilmente eles conseguiriam vender para outras empresas. Então, Vossa Senhoria, que foi um dos compradores, é que gerou
a possibilidade de vender para as outras empresas. Mas Vossa Senhoria já respondeu, o presidente não sabia dessas operações. Não. Ok. Eram as minhas indagações, se Vossa Senhoria puder esclarecer. Perfeito. No que tange a discussão com a Petrobras referente aos projetos, aí é a área técnica da Camargo Corrêa, que é uma área admirável, né, que é o que sempre carregou o nome da Camargo Corrêa até ao patamar que a levou. Sempre em discussões com a Petrobras e até com outros clientes, sempre de uma forma muito transparente, levantou essas questões. E no contrato da Renest, existem atas onde o pessoal questiona algumas práticas no sentido de ordenamento de execução de obra, no sentido de processos que poderiam ser modificados, que de repente diminuiriam o custo através da diminuição de risco para a sua execução, né? Porque o projeto de engenharia era um pouco fraco. Então, mas alguém falava sobre isso? Não, vamos tocar isso assim mesmo, desse jeito? Não, tecnicamente, comentava alguma coisa? Tecnicamente se falava, porém, a existência de um projeto frágil, né, ele é ruim para quem está executando, só que ele é ruim para quem está contratando. Os dois vão ter que resolver isso em algum momento lá na frente. Sim, mas esse contrato frágil, Vossa Senhoria sabe se foi proposital, dá para entender que foi feito propositalmente para ter aditivos e ganhar mais dinheiro? Eu acredito que a celeridade levou ao problema e não a contratação do projeto. Fazer rápido. A necessidade de fazer. Foi citado aqui na CPI a questão... Podemos dizer que o apressado come cru, né? Porque na prática é o que aconteceu. Foi apressado e... Né? Foi citado aqui na CPI a questão da terraplanagem da Renest, que particularmente eu não sabia, porque eu não sou técnico, e que a terraplanagem ocorreu num período de chuva. Então, assim, para mim era porque naquele momento precisava de propina, aí fazia de qualquer jeito para ganhar a propina. Então, é isso. Com relação ao setor elétrico, essas informações foram fornecidas pelo Dr. Dalton Vancini na delação do Dr. Dalton Vancini e elas estão sob investigação. Então, por isso que ainda não foram trazidos. Mas eu não tenho dúvida que com certeza virão. Particularmente, a informação que eu tenho é muito básica para poder falar, até porque isso não era tão básica que o Ministério Público nem se interessou de colocar isso junto à minha delação, porque estaria na delação do Dalton de uma forma muito mais completa. Com relação a... Mas existiu. A seleção há de convir que existia, que foi colocado por ele. Confirma que nessas obras também existia propina. Eu não tenho que comentar, a não ser que a informação que o senhor fala está correta. E com relação à JD... eu desconheço a finalidade da contratação, eu sei que ela foi feita dentro da divisão de engenharia e construção, mas ninguém da divisão, o próprio presidente esteve aqui, falou que desconhecia a finalidade da contratação, né? Preço, valores, escopos. Mas quem contratou? Então, a informação que temos é que foi o Dr. Vitor Halleck, que é o presidente do conselho, é o presidente da holding nossa. E ele não disse nada, por que contratou? Não. E você, como vice-presidente, o presidente, eu fiquei sabendo... Não deu satisfação nenhuma, você vai contratando e pronto? Eu fiquei sabendo... R$1 milhão quase. Eu fiquei sabendo deste contrato agora que ele veio à imprensa. Senão, eu desconhecia totalmente a existência desse contrato. Mas Vossa Excelência admite que pode ser propina também, porque não tinha nenhum serviço, como as outras empresas. Eu tenho dificuldade em identificar qual é o... Mas a Camargo utilizava o mecanismo de pagamento de nota para propina, sim. Não é isso? Sim. O que mais, editor? Desculpa. Só para concluir, os comentários no clube, a regra do clube, como é que funcionava? Então, como é que a Camargo era selecionada no clube? Bem, essa eu vou ganhar. Como é que funcionava isso? Então, e quem combinava isso? Como é que era isso? Na verdade, as informações que eu tenho foram aquelas trazidas pelo Dr. Dalton. No caso, as empresas pactuam... Vou repassar aquela informação que já veio aqui. As empresas pactuavam um objeto entre elas e cada uma corria atrás daquele contrato. Então, por exemplo, eu sei, essa informação me foi passada, que na Repara, a Camargo ganhou
um empreendimento e Odebrecht e o TC ganharam outro empreendimento. E a Camargo acabou não bidando, não pondo proposta na disputa daquele outro empreendimento, porque ela sabia que ia ficar com esse. Essa foi uma informação que chegou a mim. E a Odebrecht também não apresentou na de vocês, mais ou menos assim. Eu não tenho a precisão da informação. Então, na verdade, a combinação entre empresas, eu acho que está claro que existe, é de domínio público hoje. E agora... Já existiu algum caso assim semelhante que os diretores participavam disso? Não, porque é comum, o cartel já existia, todo mundo sabe, mas não existia participação de quem paga a conta. Olha, eu posso lhe citar casos da Vale do Rio Doce. Que nem eu falei, ela chama 2 propositantes e me fala, você está concorrendo contra fulano. E ela tem mecanismos na modernidade, hoje existem mecanismos que você consegue aplicar com este objetivo. Eu acho que, aproveitando que eu estou na casa, o que falta é nós temos que ter um avanço muito grande nessa questão de mecanismos de contratação, de definição de projetos. Eu acho que isso é fundamental para os objetivos. O doutor Luiz Sérgio pediu minha colaboração, mas eu acho que... Isso se chama cobertura e planilha cheia. São as 2 palavras que definem isso. Dando seguimento aos demais autores, aos membros inscritos, deputado Aloysio Mendes. Vossa Excelência tem a palavra novamente por 3 minutos. Senhor Eduardo, eu vou retomar aqui algumas perguntas que eu ia fazer, mas meu tempo se encerrou. Eu vou fazer as perguntas, eu gostaria que o senhor fosse anotando e depois me responde, fica mais fácil. O senhor, nesse período que operou esse esquema criminoso na Petrobras, do qual o senhor já nos relatou aqui, o senhor fez algum pagamento em espécie ou autorizou algum pagamento em espécie a algum dos operadores nessa organização durante o período da sua operação? Não. Nunca fez nenhum pagamento em espécie, nem foi solicitado a fazer nenhum pagamento em espécie. O senhor falou em 110 milhões de reais pagos pela Camargo durante o período que o senhor administrou essa organização, né? Especificamente no período que o senhor teve como diretor de óleo e gás, como vice-presidente comercial. Mas o senhor também nos disse que herdou um passivo, quando foi alçado à condição de diretor, que herdou um passivo com relação a esses débitos. Isso quer dizer que isso vinha de mais tempo. Então, esse valor de 110 milhões que o senhor relata e que ele é bem inferior ao que nós temos conhecimento, ele já remonta há muito tempo e, com certeza, os valores são bem superiores a isso. O senhor não concorda com isso? Na verdade, 110 milhões remontam, sim, a uma parte anterior. Parte pequena que o senhor assumiu, fora o que já havia sido pago durante todo... porque as consultorias já haviam sido contratadas, já estavam em andamento os contratos de pagamento a essas consultorias. O que aconteceu foi que, a partir do ano de 2006, 2007, os contratos passaram a ser de um vulto maior. Quando você teve o contrato de vulto maior, necessitou que os contratos de consultoria, todos eles fossem majorados em valores mais significativos. Então, na verdade, isso pega uma abrangência assim de um período anterior, né? Por isso que eu falo, tem até uma planilha que eu entreguei para o Ministério Público e para a Polícia Federal, que relata exatamente quais são os projetos e qual foi o cronograma de liquidação desses pagamentos. Mas isso nos traz a informação que os valores são bem superiores ao que o senhor declarou, que é o que o senhor tem conhecimento que operou nesse período. O senhor disse que num dos encontros com o Vacari, ele entrou no assunto doações para partidos políticos. O senhor nesse momento disse, não, esse assunto é comigo, é com o Marcelo Bissordi. E encaminhou ele para conversar com o Marcelo, que é o vice-presidente institucional. O senhor tem ideia ou tem conhecimento de que outros operadores políticos também tiveram esse contato com o senhor Marcelo ou procuraram o senhor e o senhor encaminhou para o senhor Marcelo? Não, eu não tive... Não, na sua relação... Não, eu não tive contato com outros, vamos dizer assim... Mas teve conhecimento de alguns tesoureiros formais. O senhor era vice-presidente, como o Marcelo se reuniam de tempos em tempos para discutir esses assuntos. De outros operadores que tenham entrado em contato ou tenham tido relação com o senhor Marcelo? Com certeza a Camargo deve ter tido contato com um tesoureiro de outros partidos, porque ela sempre fez doações eleitorais. Nos seus contatos com Paulo Roberto e o Renato Duque, com Baruski, etc., essas conversas sobre corrupção, sobre propinas, eram faladas abertamente? Eles diziam, valor referente à propina, como é que eram tratados esses temas nessas reuniões? Na verdade, a reunião que melhor ilustra isso foi aquela primeira, na qual eu estive na casa do Dr. Júlio Camargo, no qual
Eles vieram me apresentar o quanto a Camargo estava em débito, vamos falar assim dessa forma. Então, quais eram os... Não, mas o tema era esse. A Camargo está em débito com relação ao quê? A um serviço prestado? Não, ele relacionou quais eram os contratos. Mas esse débito era referente a... Qual era o termo usado? Propina. Era exatamente esse o termo usado. Propina. Comissões e propina. Não precisa mais, era só isso que eu queria saber. Agora, voltando à última pergunta, presidente, só sua paciência, a última pergunta. Voltando à questão do assunto que ainda está sob sigilo no seu termo de colaboração, eu gostaria que o senhor prestasse minha atenção no que eu vou perguntar, sobre a questão de envolvimento de setores inferiores na Petrobras, que não envolviam diretores nem gerentes de alto nível, que o senhor já nos disse que existe, inclusive está fazendo uma colaboração nesse sentido. Isso nos remete a uma informação que todos temos já certeza, de que os valores envolvidos nesse serviço são muito superiores. Os valores de 1 ou 2% se referiam à alta cúpula da empresa. Mas essa corrupção começava embaixo, nos setores mais embaixo, para que a coisa pudesse fluir. O senhor mesmo confirmou isso aí. O senhor diretamente tratava também com esses setores, a sua atribuição era única e exclusivamente com o alto nível da empresa e o senhor delegava esse acordo com os setores inferiores a outros executivos da Camargo. E, só para encerrar, presidente, o senhor poderia nos afirmar ou nos adiantar, dado esse envolvimento de setores inferiores da Petrobras, que esses valores eram superiores a esses envolvidos de 1% e 2%, a quanto seria esse percentual? Eu não quero que o senhor diga quem, até porque isso está sob sigilo ainda, mas quais eram os percentuais envolvidos também com esses setores envolvidos no baixo escalão da Petrobras. Minha pergunta é exatamente, primeiro, se o senhor lidava diretamente com esses setores ou delegava a outros executivos e quanto eram esses valores envolvidos nessa negociação? Bom, a primeira resposta é que não, porque isso não ocorria isso ocorria no âmbito do contrato, como a gente gosta de falar, e não no âmbito das minhas interações. E quem tratava disso era quem? Eram pessoas dentro da estrutura da Camargo. Bom, o senhor está fazendo um termo de colaboração. O senhor está oferecendo. Eu não quero que o senhor informações... o senhor não precisa citar nomes, nem eu estou perguntando, eu sei que isso está sob sigilo. Eu quero saber assim, que setores da Camargo estavam envolvidos nessa negociação, só isso. Isso faz parte já da delação que eu já fiz. E como eu estou impedido, tanto para o lado Petrobras quanto para o lado Camargo, mas tudo faz parte da minha delação. Para encerrar, senhor presidente, e com relação a valores, pelo menos, quer dizer, se envolvia 1 a 2% a 3% no alto escalão, esses valores, o percentual que envolvia esses setores inferiores da Petrobras? O que eu posso afirmar eu forneci documentação comprobatória dos eventos com valores, responsáveis e partícipes. Então, o que o senhor está nos dizendo é que essa corrupção ela era sistêmica, a Petrobras pegava de cabo a rabo, da alta cúpula até os funcionários mais embaixo. Parece que é isso que o seu tempo de colaboração agora está explicitando à Justiça Federal e à Polícia Federal, não é isso? O que eu posso colocar é isso que eu lhe falei, existe lá. Tá ok, obrigado, presidente. Dando seguimento ao próximo membro inscrito, deputado Léo de Brito, Vossa Excelência tem até 3 minutos. Senhor Eduardo, o senhor tem conhecimento de envolvimento de funcionários da Petrobras de setores de licitação nesses ilícitos que o senhor descreveu aqui? Eu não posso, deputado, me desculpa, mas eu não posso fazer não posso discorrer detalhadamente sobre nada nesse sentido. Questão de licitação não pode? Não posso. Certo. Em relação ao financiamento de campanha, senhor Eduardo, a Camargo Correia, ao longo da sua existência, ela tem feito doações para partidos políticos e candidatos das mais diversas matizes ideológicas. Vossa Senhoria pode descrever, por exemplo, para quais partidos e candidatos em quais estados da federação a Camargo Correia fez doações nas últimas eleições, uma vez que o senhor estaria na vice-presidência desde 2009, portanto, a eleição de 2010, o senhor esteve lá, e até novembro de 2014. O senhor tem conhecimento, o senhor poderia descrever? Deixa eu lhe informar como é que funciona este tema em particular. A vice-presidência institucional é exclusivamente responsável por tratar isso, junto ao Conselho de Administração, e aí por critérios que eu desconheço, é feito o pacto das doações eleitorais. E isso, eu desconheço até os valores, eu fico sabendo, às vezes, de valores por imprensa, porque isso efetivamente, existe uma questão na Camargo que eu creio que seja ideológica, porque de colaborar com a democracia, ou da forma que ela quiser, ou não, eu não posso fazer afirmação negativa também, porque eu desconheço, eu não participo do processo. Só para o seu conhecimento, em 2010... a Camargo Correia
doou para 13 partidos, num total de 22.750.000 reais para a campanha desses partidos. Exemplo, o PSDB, que foi o que mais recebeu 5.450.000. PT, 4,5 milhões. PSB, 4 milhões, que foram os que mais receberam da Camargo. Na eleição de 2014, o único partido que recebeu, segundo consta, foi o Democratas, com 1,5 milhão de reais. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Essas doações foram doações legais ou ilegais? Estão registradas no TSE? São doações legais? Elas foram registradas, inclusive, na contabilidade da empresa? Creio que as anteriores, pelo menos na época que eu era gestor, do ponto de vista contábil, nunca apareceu nenhum relatório falando que as doações da Camargo... Elas foram devidamente contabilizadas, não foram objeto de propina essas doações? Eu não tenho essa informação, então acredito que não. Certo. Então o senhor não lidou diretamente com essa questão de doações de campanha? Não. E em relação, presidente, só uma última pergunta. Então, o senhor pode afirmar que, em relação a essa questão do Vacari, tesoureiro do PT, o senhor pode afirmar categoricamente que as doações que foram feitas ao PT elas foram ilegais ou legais? Eu não posso afirmar nem uma coisa nem outra, porque eu desconheço o critério da Camargo. Certo. Então, mas, por princípio, pelo menos no que tange aquilo que me foi solicitado e que eu repassei internamente, não foi feito, que seria o irregular. Certo. Então, não foi feito irregularmente. É isso? Pelo menos naquilo que tange aquilo que me foi pedido. Então, as doações da Camargo ao Partido dos Trabalhadores foram doações legais. Eu posso falar daquele caso específico que eu sei que me foi informado que não foi feito. Do resto, eu não posso informar. Tá, muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Próximo inscrito, deputado delegado Valdir, ausente. Deputado Edmilson Rodrigues, ausente. Deputado Edio Lopes, ausente. Deputado Celso Pancera. Vossa Excelência tem até 3 minutos. Trabalhando aqui na CPI, presidente. Vamos aí a essa personagem, virou obsessão do meu amigo Ivan Valente. Júlio Camargo tem alguma relação de parentesco com os controladores da Camargo Correia? Que eu saiba, não. Tem alguma relação institucional com a Camargo Correia? Ele é uma empresa que tem contrato, já teve contratos desde a década de 2000 com a Camargo Correia, representando a Toyo, que é uma empresa japonesa na qual a Camargo mantém uma boa relação, e veio cumprindo na toda a década de 2000 e 2010 o pagamento de propinas. Então, ele é uma pessoa que tem relações, sim, dentro da empresa. Ainda sobre o Júlio Camargo, tem saído notificações ontem e hoje na imprensa de que ele não teria falado tudo na delação dele para proteger possíveis operadores políticos. Eu queria entender, já que o senhor passou por esse processo, como é que é a adesão, como é que é essa relação interna desse processo de trabalhar a delação, passar as informações, como é que é feita a checagem, a rechecagem dessas informações por parte do Ministério Público e da Polícia Federal durante o processo de montagem da delação premiada? Veja bem, eu desconheço, eu conheço a parte que eu diretamente participei, que é, eu sento, faço a minha colaboração, isso é gravado, depoimento é ouvido com testemunhas presentes, com meu advogado presente, né? É esmiuçado, as minhas informações são levadas, são debatidas com relação até em outras informações existentes. Eu diria que do ponto de vista de depoimento, é um trabalho muito, muito bem feito. E a Polícia Federal retoma o mesmo assunto, com informações, menos informações, checando, buscando contradição, como é que é isso? Pelo menos no que tange ao que foi o meu processo. Isso, o seu caso, o seu processo. Olha, hoje eu posso falar até no bom sentido, mas eu brincava, eu dizia aos meus amigos, meu advogado é um moedor de carne, né? Porque
A pessoa está te inquirindo, mas hoje eu vejo com muita admiração o trabalho tanto feito pela Polícia Federal como pelo Ministério Público. Porque da minha parte foram 50 e poucas horas de depoimento. Né? É um volume de depoimento muito grande na frente de um delegado de polícia extremamente bem preparado, que me questionou, requestionou. No dia seguinte ele voltava com questões do dia anterior, justamente fazendo algumas checagens. Então, assim, foi desgastante, mas ao término do trabalho eu digo que ele reproduz com máxima precisão as minhas informações e as minhas colaborações que seriam possíveis dar. Tem margem para contradição, para não falar tudo? Tem rastreamento de conta no exterior? Como é que se dá esse processo? Não, eles não abrem em nenhum momento qual é a informação que eles detêm. O que eles fazem é a condução efetiva do interrogatório, trazendo, sim, controvérsias quando eles acham que existe uma controvérsia. Mas o senhor detectou onde eles vão buscar essas contradições? Não tem e as informações? Para concluir, deputado Celso. Não tem essa informação. Não, por último, o Clube das Empreiteiras ainda se reúne? Eu desconheço ainda hoje, eu estou totalmente desligado, mas minha recomendação é que não, né? E quais são as expectativas dessas empresas agora com o mercado de construção civil e pesada no Brasil? Como elas veem agora internamente, como é que elas estão enxergando o processo daqui por diante? Eu não posso falar pelas empresas, porque hoje ainda eu estou ausente, né? Mas eu, como cidadão, e pelo que eu estou vendo, vamos ter que nos reinventar. Eu acho muito importante. Vai ter que ser feita. Eu hoje, como cidadão, eu vejo isso aqui como um momento de reinvenção para que a gente possa ter um processo melhorado, né? Tudo isso que está acontecendo mostra que que o processo tem que ser melhorado, e eu acho que esse é o momento. Obrigado, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. O próximo inscrito é a deputada Lisiane Gama. Vossa Excelência tem até 3 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhor Eduardo Leite. Senhor Eduardo Leite, o senhor, na sua delação premiada, o senhor fala de um momento em que o senhor esteve com José Janene e o Roberto Costa, referente aí à cobrança de um débito da ordem de 25 milhões de reais. E naquele momento vocês descartaram a possibilidade para fazer esse pagamento da utilização das empresas do IUCEF. Recorreram aos fornecedores. Por que recorrer aos fornecedores e quais eram esses fornecedores e como que se dava, na verdade, a sua relação, a sua relação com esses fornecedores? Uma pergunta. Segunda pergunta que eu faço ao senhor. O senhor foi apresentado ao João Vacari, mais precisamente em 2010. Né? O senhor quase disse, mas não disse. Mas a gente precisa, na verdade, saber quem lhe apresentou ao Vacari, como é que se deu, na verdade, esse encontro entre o senhor e o ex-tesoureiro ou tesoureiro do PT. Em 2012, o Vacari se encontrou com o senhor e o Marcelo Bizordi, ou Bizordi, vice-presidente institucional da Camargo Corrêa. Como é que era o envolvimento dele nesse esquema? Ele tinha um papel preponderante, que era exatamente essa relação institucional, não é? Como é que se dava essa relação dele, inclusive com a classe política, com partidos políticos? Como era que aconteceria, na verdade, essa relação? E ele tinha um papel preponderante nesse esquema de corrupção e de pagamento de propinas? Segundo seu depoimento, Renato Duque, por exemplo, após sair da Petrobras em 2012, procurou para cobrar uma dívida da ordem de 13 milhões de reais. Para quem era essa dívida, quem ele representava e como é que se deu realmente essa dívida, a quem era ou para quem era, de fato, esse pagamento, se era para alguma representatividade partidária ou algum partido político. O senhor fala também em seu depoimento acerca de um certo desleixo, digamos assim, na elaboração desses contratos, não é? E aí depois, por exemplo, nós tínhamos aditivos e mais aditivos e mais aditivos que resultavam no pagamento dessas propinas.
essa ineficiência, digamos assim, na elaboração desse contrato, ela era feita de forma proposital, exatamente para garantir os aditivos e fazer o pagamento dessas propinas? O Dalto Avancini, quando esteve aqui, ele falou da necessidade do pagamento de propinas exatamente para manter esse bom relacionamento com a diretoria da Petrobras. Eu pergunto ao senhor, o senhor também concorda que era necessário fazer o pagamento dessas propinas para manter realmente essa boa relação? E, ao mesmo tempo, também isso se dava com outros espaços da administração pública, por exemplo, ministérios, empresas estatais, fundações, autarquias, ou coisa parecida. Só para finalizar, presidente, só mais 2 perguntas. Qual a informação que o senhor tem para nos dar acerca do superfaturamento, por exemplo, da obra lá de Vitória, que foi conduzida pela Camargo Corrêa, iniciada em 80, 90 milhões, e que nós tivemos chegando a quase 500 milhões de reais. Houve pagamento de propina para quem foi, quem participou desse esquema? O PT, por exemplo, participou, o ex-prefeito da cidade também participou desse pagamento de propina. Para concluir, deputada. E, por último, agora, de fato, presidente, só mais essa pergunta e eu termino. Na Abreu e Lima, por exemplo, que é um caso emblemático, né? Você começa com 2 bilhões e termina com 20 bilhões, né? Nós temos vários casos e fatos que já foram relatados aqui referente ao pagamento de propinas. Inicialmente, nós tivemos a presença da Venezuela, ela sai e deixa o Brasil sozinho. Houve pagamentos, inclusive, ou houve informações, inclusive, de pagamento de propinas para Hugo Chávez. Como se deu? Quais os partidos que participaram de fato, possivelmente, do pagamento, ou nomes ou atores que participaram do recebimento dessas propinas no caso da Reneste? Ver se eu consigo. Com relação aos fornecedores escolhidos para fazer o repasse do pagamento, normalmente isso... Existiam contratos que já estavam celebrados quando da minha chegada. Esses contratos, basicamente, eram contratos com as empresas do Júlio Camargo e um ou outro contrato com algum fornecedor pontual, que também faz parte de uma investigação que está sendo feita adicional. No caso do Youssef, como ele não tinha o mecanismo que o Júlio Camargo tinha de já deter a empresa, ele trazia N empresas para consultar se poderia ser feito através delas, sendo que das empresas que ele trouxe para fornecimento tradicional, a única que foi aceita foi a Sanco. Agora, existem mais 2 ou 3 empresas de atividades que eu não posso relatar ainda, porque estão sob investigação, né? Que são espécies de consultorias, isso eu posso falar, que foram utilizadas, trazidas por ele também. Mas com finalidade de repasse de recursos para Alberto Youssef. Com qual destino, né, e como é que ele ia operar o destino, eu não sabia. Eram empresas de consultoria. MO, sim. Projeto... Não, no caso dessa empresa MO, a Camargo acabou não contratando. JD também não. Não, são outras... Projeto... São outros escopos, outras empresas, né? No relação de quem me apresentou o Vacari, adoraria ter um nome para lhe dar. Se eu tivesse, nem que fosse para inventar um nome, eu inventaria aqui, porque já que a pergunta é tão insistente... Não poderia inventar, presidente. Mas, então, justamente por isso que eu lhe falo, eu não me lembro. Eu gostaria de me lembrar. Não foi, de novo, né? Eu procuro fazer como todos os senhores devem fazer. Foi alguém da diretoria da Petrobras? Não. Foi um agente da diretoria da Petrobras? Não. Foi de algum partido político? Se fosse alguém de algum partido... Mas é o perfil dessa pessoa, o senhor não lembra? Se fosse alguém significante, com certeza eu me lembraria. Passou... Ainda bem que eu não me lembro... Era alguém insignificante. Mas não... tratava com o Vacari, que era alguém de uma representatividade incrível. Para mim não tinha essa representatividade. Para mim não tinha essa representatividade. Quem cuidava da interlocução junto à diretoria de serviço ao Partido dos Trabalhadores era o senhor Júlio Camargo, para mim. Então, eu não fazia essa interlocução. Certo. A outra pergunta, as outras. Vamos lá. Com relação à reunião
de Vacari e Marcelo Bisordi, né? Isso. Essa reunião... O Bisordi, ele tinha envolvimento no esquema? Foi essa a pergunta que eu fiz, no esquema. Como se dava a participação Eu não sabia dele? o que acontecia com doação e o Marcelo não sabia o que acontecia com a Ligás. Isso eram dois vetores totalmente diferenciados dentro da empresa. Mas ele tratava das questões institucionais, né? Institucionais. Então tinha relação partidária com alguns partidos. Sim, mas, por exemplo, o Marcelo nunca foi à Petrobras porque, aos olhos da Camargo, não tinha uma relação institucional a ser praticada pelo Marcelo lá dentro da Petrobras, e sim comercial e operacional. Sim, mas tratava com partidos. Creio que sim, porque se ele tratava de relação institucional e fazia doação eleitoral, com certeza. O senhor não lembra quais partidos? Eu desconheço. Não é questão de lembrar ou não, eu desconheço. As outras. Os 13 milhões do Renato Duque. No que tange aos 13 milhões. De novo, nós éramos cobrados pelos operadores e pelos... quando aparecia alguém além do operador, era quem pudesse influenciar-nos a pagar. Por isso que, ao término, apareceu o Duque e Paulo Roberto vindo fazer cobrança. Eu não sabia qual é o destino, eu não sabia se era para ele, para o partido, para o que fosse. Eu sabia que, daquele pactuado com a Camargo Corrêa, de 1% sobre o valor contratado e faturado contra a Petrobras, a data de saída desses diretores existia um saldo. E este saldo ficou de ser pago através daqueles intermediários e isso veio cobrado, tanto que no caso dele não foi pago os 13 milhões, como no caso do Paulo Roberto, a dívida era um pouco inferior, era 10 ou 12 milhões, também foram pagos só 3 milhões, porque, que nem eu falei, a gente não sabia, estávamos sem saber qual que ia ser o desdobramento daquilo. Com relação à ineficiência, se ela era proposital, é difícil ele afirmar. Eu acho que como estratégia, assim, deveria ser uma estratégia muito maléfica para chegar nesse ponto, né? Então, assim, a princípio, eu acredito que era muito mais a velocidade que preocupava do que a ser ineficiente. Era um momento de alto investimento do país e que o objetivo era dar celeridade e velocidade às contratações e tudo mais. A necessidade de pagamento de propinas, como eu falei aqui no início, eu não questionei. Eu entrei para exercer uma função e exerci a minha função. Continuando com os pagamentos de propinas. O senhor no início colocou isso, que o senhor só deu continuidade. Então, já assim, não, de novo, não me isento de culpa. Não adianta, não. Eu estou pagando pena, gente. Eu estou sob regime de prisão. E Vitória, né? O prédio Vitória? Com relação à Vitória, ele também está sob sigilo, porque... por causa do tipo de envolvimento que existe. Então, eu não posso lhe dar maiores detalhes. Faz parte, eu tenho um termo de delação sobre... O COSER, o senhor tinha, o ex-prefeito, o senhor tinha relação com ele? Não. Conhece ele? Não. Até nesse caso específico, a única coisa que eu posso lhe falar, eu acho que não tem problema, eu trago informações ao processo, mas não foram informações por nós conduzidas. Nós estávamos ali num consórcio e nós éramos liderados e não líderes. Tá, e por último a Renest. Com relação à Renest, contribuições para fora, Hugo Chaves, a Camargo, durante o período que eu estive lá, não houve essa discussão. O que tinha, assim, era uma discussão técnica muito grande sobre o chamado, vai ter o trem, né? O trem de produção do óleo venezuelano e o trem de produção do óleo brasileiro, ou não vai ter? Então, essa era a discussão, era muito mais no conteúdo técnico do que no conteúdo político. Muito obrigada, presidente. Dando seguimento, próximo inscrito, deputado Antônio Embaçaí. Senhor presidente, a palavra durante 3 minutos. Senhor presidente, senhor relator, deputados, deputadas, sinceramente eu vejo aqui um depoente, o senhor Eduardo Leite, consciente dos delitos que cometeu
e também muito disposto a colaborar, até porque já teria prestado mais de 50 horas de depoimentos junto a delegados da Polícia Federal e ao Ministério Público Federal. E vi aqui também que todas as perguntas que foram feitas, as respostas foram objetivas e diretas, traduzindo assim muita sinceridade e conteúdo. Eu queria, dentro desse contexto, senhor Eduardo, eu queria fazer referência aqui a um depoimento do Paulo Roberto Costa, também em delação premiada, quando ele fala, aspas, em relação a outros órgãos, eu tinha mencionado, o Paulo Roberto, tinha mencionado anteriormente na minha delação, que isso também ocorria em outros órgãos. E agora, recentemente, olhando as delações e o que já saiu na imprensa do Eduardo Leite, diretor da Camargo Correia, e do Dalto Avancini, presidente da Camargo Correia, eles confirmam que isso também ocorreu em Belo Monte e em Angra 3. A pergunta que eu faço à Vossa Senhoria é se Vossa Senhoria confirma que esquema semelhante a esse da Petrobras, montado na Petrobras, teria ocorrido também na construção da hidrelétrica de Belo Monte e da usina de Angra 3. Infelizmente, eu não. Isso faz parte da delação do Dr. Dalto Avancini, está sob investigação e ele foi até impedido de trazer essa informação à comissão. Então, eu também tenho a mesma questão. Então, eu sinto muito. Não, respeito a posição do senhor, até porque cumpre a orientação do juiz Sérgio Moro, mas Vossa Senhoria fez também considerações sobre a questão? Não, até porque a minha os ilícitos que eram de meu conhecimento eram todos relativos à Petrobras. Tanto que a minha delação ela é muito completa nesse sentido. Perfeito. Mas mesmo na posição que Vossa Senhoria tinha na alta direção da Camargo Correia, evidentemente que conversava, dialogava, participava de conversações com outros dirigentes. Em momento nenhum teria escutado algo sobre operações e outros segmentos da infraestrutura brasileira? Para lhe dar uma explicação bem clara, eu fui alçado a ser vice-presidente em meio para final de 2011. Por que isto ocorreu? Por uma grande transformação que se pretendia fazer administrativa e funcional na empresa. Então, quando nós assumimos, nós primeiro tivemos que fazer as transformações para depois tomar pé das situações. Né? Então, assim, o que eu posso lhe falar não deu tempo hábil, tanto que por isso que eu continuei como vice-presidente a ter informações sobre o que acontecia na Petrobras. E continuei participando, porque não deu tempo hábil de haver uma reestruturação e a passada de bastão para novas áreas. Então, não houve uma interação total daquilo que estava acontecendo. Por isso que o doutor Dalto, que tem ciência e relata não só o que aconteceu, mas as pessoas da Camargo envolvidas no que aconteceu ou no setor elétrico ou outros setores, e eu, infelizmente, não tenho nada além de Petrobras para comentar. Eventualmente, Vossa Senhoria poderia admitir que isso poderia ter ocorrido em outros setores, evidentemente, mas respeito à sua posição e dou por encerrado aqui as minhas perguntas. Agradeço a Vossa Excelência. Deputado Carlos Andrade, Vossa Excelência tem até 3 minutos. Senhor presidente, deputado Hugo Mota, senhor relator, Luiz Sérgio, senhores deputados e deputadas. Senhor Eduardo, gostaria de fazer 4 perguntas e bem objetivamente, e o senhor pode até anotá-las para poder respondê-las. O que o levou o senhor a tomar a decisão de fazer um acordo de delação premiada na Lava Jato? Essa seria. Qual foi o fator, qual foi o fato? A segunda pergunta é, quando o deputado Valdir lhe perguntou se o presidente da Camargo Correia tinha conhecimento desse pagamento de propinas, o senhor afirmou que sim. Ele lhe fez a mesma pergunta, se o presidente da Petrobras tinha conhecimento, o senhor disse que não sabia
mas esboçou um sorriso e logo em seguida deu uma gargalhada. O que o senhor quis dizer com isso? No início da sua fala, o senhor falou que o senhor havia sido alçado ao cargo de vice-presidente, né? E que se fosse outra pessoa, talvez não tivesse tomado uma decisão diferente da decisão que o senhor tomou, porque o senhor passaria todo esse processo, ele veio junto. A minha pergunta, mas a sua decisão de estar envolvido nesse processo coube unicamente ao senhor. O senhor poderia estar ou não estar, não é verdade? É verdade. O senhor poderia escolher estar vice-presidente, como o senhor poderia estar dando sequência naquele processo. Isso mesmo? Perfeito. Então, o senhor não poderia nem falar por uma outra pessoa. O senhor mesmo poderia dizer, foi uma escolha sua. Eu escolhi estar vice-presidente e escolhi estar envolvido nesse processo de pagamento de propina. Verdade? É verdade. Quando o senhor diz que as suas dificuldades, esse processo todo, ele só veio à tona para o senhor quando deu-se início à Operação Lava Jato. A minha pergunta é, até então, o senhor não tinha dimensão do que estava acontecendo nesse envolvimento, nesse pagamento de propina para empresas, sendo tirada da Petrobras? Até porque, quando a Camargo Correia recebia esses dividendos, recebia esses pagamentos, era propriamente para fazer um repasse para partidos, para políticos, para empregados da Petrobras, para o senhor mesmo, né? A minha pergunta é, por que o senhor mencionou que só se deu o senhor só evidenciou isso quando do início da Operação Lava Jato? Essas seriam as perguntas. Muito obrigado. Com relação ao acordo de colaboração, é um pouco do que eu já falei. Isso passa na minha cabeça desde o momento que apareceu a operação, né? E é uma decisão que não depende exclusivamente de mim. É uma decisão que depende da empresa, porque no primeiro momento, na hora que aparece a operação, eu me enxergo. Eu até fiz um comentário no passado, é uma pergunta que o senhor me faz, a última, com relação eu até falei, eu não me via cometendo um crime, né? Porque eu me via fazendo parte de algo que já existia, que era funcional, então a gente achava que o criminoso estava do outro lado do balcão e que nós estávamos só dando sustentação a alguma coisa que já funcionava dessa forma. Mas ilícito e ilegal. Ilícito e ilegal, e por isso que eu lhe falo... O senhor tem filhos? Eu tenho. Vamos lá. Terminar de responder. A delação é um processo decisório individual. Sim. E eu tomei e eu fiz com muita consciência e precisão. E por isso que a minha colaboração como é que eu posso dizer? Espontânea, porque não tenham dúvida disso, e consistente, porque não tenham dúvida disso, porque é uma decisão que eu tomei muito forte e venho cumprindo. Com relação à gargalhada que o senhor comentou, não foi gargalhada, assim como prefiro... Pareceu como um tom de deboche. Não, desculpe. Prefira, assim como eu prefiro que isso também não seja um choro. Porque é nesses dois momentos que eu crio prejuízo de imagem à minha família. Imagino. Então, isso não me é agradável. E com relação ao porquê só após a existência da operação, é porque o volume das coisas o volume, a rapidez, o tamanho dos contratos, a dimensão das decisões, o momento decisório era enorme, envolvia muitas e muitas pessoas. A obra da Reneste, a Camargo chegou a ter 4.500 pessoas. Né? O site da Reneste chegou a ter 45 mil pessoas trabalhando.
O senhor imagina quantas pessoas ficaram desempregadas? O senhor não tem a dúvida. O senhor não tem a dúvida. O senhor consegue dormir com isso? Não. Né? Embora isso é partilhado, mas vamos lá. Então, eu acho que eu atendi a todos. Eu acho que só vale a pena sempre deixar claro, essa questão da delação, ela é um processo decisório individual, é do indivíduo, e eu tomei, e mais do que, não é uma boa decisão jurídica, é uma boa decisão pessoal. Dando seguimento aos demais membros inscritos, deputado Efraim Filho, ausente. Deputado João Carlos Bacelar, ausente. Deputado João Gualberto. Vossa Excelência tem até 3 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhor Eduardo Leite. Eu percebi agora que o senhor se emocionou quando falou o nome de seus filhos. O deputado Embaçaí falou da sua intenção de colaborar, tem respondido, mas eu acho que as respostas não estão completas. Eu começo por uma, que acho que 4 deputados perguntaram, a respeito de quem apresentou o vacário, o senhor disse que não se lembra. Então, eu só disse também que, em determinado momento, que na época o senhor não conhecia ele não era tão importante para o contexto. Mas logo depois, é até normal ser apresentado por alguém, essa pessoa você nunca ouviu falar, mas mais na frente, quando essa pessoa fica famosa, você relembra, poxa, quem me apresentou esse fulano foi ciclano, né? Isso é normal. Então, eu tenho certeza que o senhor sabe quem apresentou o vacário. Me desculpe a franqueza, eu acho que eu tenho certeza, tá? Se o senhor quiser colaborar de fato, o senhor poderia falar isso e talvez isso não tenha importância, mas talvez tenha, já que o senhor colaborar, poderia falar. Outra coisa, o senhor chorou quando falou do seu filho, repetindo. O senhor não sabe o que é pobreza. Eu fui prefeito de um município de Bato São João. O senhor não sabe o quanto o povo brasileiro sofre por causa de vocês. De governo corrupto, de empresário corrupto. Corrupto e corruptor. O povo sofre demais. É muito pouco o choro do senhor para o sofrimento daquele povo que não tem hospital de madrugada, que não tem a saúde de qualidade, que não tem educação, que não tem perspectiva para seus filhos. Isso é tudo fruto da corrupção. Pode entender isso. Pode entender isso. Então, esse show do senhor, o senhor tem que ajudar mais, colaborar para acabar essa corrupção. Não é possível o Brasil continuar desse jeito. Então, o tempo está acabando. É importante que o senhor diga. O senhor tinha reunião com o Vacari, o senhor tinha reunião com os coleguinhas que falavam de corrupção, com os seus intermediários, que são os operadores, tá? Não é verdade isso? Sim. Quem o senhor acha, e não é possível que nunca foi falado, quem era o chefe da quadrilha? Porque tinham de um lado os diretores e gerentes da Petrobras, tinham vocês, os construtores, tinham os operadores no meio, mas tinha que ter um chefe. Quem fazia a estratégia disso tudo? E vocês nunca conversaram sobre isso? E o presidente da Petrobras? Os dois que no seu período passaram. Esses não estão envolvidos. Isso é importante o senhor falar. Porque o presidente da Petrobras esteve aqui, um baiano, tá? E ele mostra que não participou de nada. Então era muito importante que aí sim a gente teria ligação com ele, com esse presidente e a presidente Dilma, que era a presidente do Conselho. Isso é importante. Então, se o senhor quiser colaborar, se o senhor não quer que veja pai chorando porque não tem alimento para os seus filhos, colabore com isso. Faça isso agora. Muito obrigado. O deputado gostaria, sem dúvida nenhuma, de poder dar essa informação se eu tivesse, até porque a colaboração é um processo onde você é avaliado, né, com o maior nível de contribuição que você possa dar. E o senhor não tenha dúvida, eu entrei para fazer o acordo de colaboração com o objetivo de dar a maior contribuição possível para poder enfrentar o que eu estou enfrentando, né? Então, assim, infelizmente eu não tenho, entendeu? Gostaria de ter, mas eu não tenho. Não acredito que o senhor esteja falando a verdade. Não acredito, me desculpe, mas não acredito. Todas essas conversas, com tanto dinheiro envolvido, e o senhor não tem uma ideia. Deu uma ideia, não é certeza não, ninguém aqui está fazendo delação premiada, você está fazendo depoimento na CPI. Então o senhor não tem ideia sobre isso, porque todo mundo tem medo de falar do que era o chefe. O senhor acha que tem um chefe acima de vocês? Eu não sei lhe informar.
O senhor não sabe informar se tem um chefe. Então, me desculpe, o senhor não quer colaborar. Eu acho que esse choro que o senhor teve tem que repetir por mais vezes. Tem que repetir por mais vezes. Dando seguimento aos demais membros inscritos, deputado Lelo Coimbra, do PMDB do Espírito Santo, tem a palavra por até 3 minutos. Senhor Eduardo, o senhor foi o primeiro depoente aqui que usou a expressão a Liga. A Liga, quando o deputado Celso Pancera perguntou ao senhor se o cartel continuava se reunindo, o senhor, por um ato falho, seguramente, usou a expressão a Liga. Era assim que o cartel se qualificava? Eu, pelo menos, ouvi. Posso ter ouvido errado, mas eu ouvi essa expressão. Eu queria, em primeiro lugar, fazer uma pergunta, que eu sei qual é a resposta, mas eu queria que o senhor me respondesse novamente, porque essa pergunta foi feita a um outro depoente na sessão anterior, mas como foi feito por um parlamentar que não é do meu estado, e depois eu fui usar a palavra, já havia sido feita, eu não a fiz, mas isso foi usado na baixa qualidade da política para dizer que eu do estado não fiz e alguém de outro estado fez, que é, o senhor pode ou não pode falar sobre a obra da sede da Petrobras no município de Vitória? Se não pode, por que não pode? E se pode, eu gostaria de reiterar as perguntas da deputada que me antecedeu. Essa é uma pergunta. Uma pergunta dentro dessa questão, que vai ser a base das minhas outras colocações. A obra de Vitória, ela estava prevista em 98 milhões inicialmente, e ela virou 580 milhões. Pode uma obra dessa virar deste tamanho? Isso é superfaturamento? O que houve aí nesse meio? E eu faço essa pergunta pelas outras questões. É muito comum aqui dentro, nesses depoimentos, vir reiteradamente o tema, a empresa dá a propina do lucro que ela recebe, ou a empresa dá a propina de um plus que ela ganha no seu recurso. Nós sabemos, e isso já foi dito em vários momentos, em outros momentos, que quando uma empresa, como o senhor citou, a Camargo não botou proposta aonde a Odebrecht botou, porque sabia que a Odebrecht é que ia ganhar aquela obra. Isso se chama organização de mercado no ambiente empresarial. Isso se chama, para fazer isso, significa que uma empresa cobriu a outra num lugar com um preço maior e a outra empresa cobriu a de cá com um preço maior porque sabiam que o acordo, uma ganha de cá e outra ganha de lá. Isso se chama cobertura de mercado. Quando isso acontece, a planilha vem cheia. Não é uma planilha de concorrência, é uma planilha que vai no topo, no topo do cabelo. Então, esse é o dinheiro que fica dentro, planilhado a maior, no teto, no topo da planilha, que faz parte desse processo de propina? É a segunda pergunta que eu queria falar com o senhor. A terceira, que envolve a mesma questão, quando a Graça Fortes aqui esteve, ela falava que, isso também é comum, isso aconteceu na Infraero, por isso que nós temos uma crise de vários aeroportos pendurados, é que os projetos foram mal feitos. No caso da Infraero, havia uma discussão de que foram feitas várias licitações com projetos básicos. E na hora que foi para o mundo real da obra civil, os projetos básicos não valem nada, mas estavam licitados com preço X. Os projetos eram mal elaborados. Na mesma linha das duas perguntas anteriores, um projeto mal elaborado, o que permite de ser tratado dentro dele via vários aditivos, via vários replanilhamentos, para que essa propina, que aí já não é nem mais pela cobertura na hora da licitação, aí já é pelo procedimento de sobrepreços a cada momento, para que nos aditamentos possam aí crescer faturas e crescer remunerações, que aí sim vão além do preço planilhado e vão para outros perfis. Eu queria que o senhor, como administrador, como gerente que foi desses contratos, como distribuidor da propina, pudesse nos dar essa qualificação de como se compunham, à luz do que eu estou falando, do que eu estou perguntando, esses processos de formatação de preço e planilhas. No que tange a questão de Vitória, efetivamente, eu não posso passar maiores informações, porque ele é ainda objeto de
ele é ainda objeto de investigação. Essa relação da precificação e do aditivo, né, e do projeto, as três coisas andam juntas. Né? Não, é inevitável que um mau projeto será mal precificado para contratar e para executar. E, consequentemente, aditivos existirão. Né? E o aditivo, na verdade, ele é uma modificação daquilo que foi pactuado ao contratar-se. Né? Eu acho que a existência de aditivo é passível. Meu sonho técnico é ver as empresas com os seus clientes no futuro especificando, olha, como aconteceu em contratos privados, e em alguns casos que a gente teve, que a gente chega para discutir temos um custo novo, não é para mim, não é para o cliente, é para o empreendimento custa tanto a mais, porque é um custo novo. Vamos discutir como é que a gente vai equacionar isso. Né? Esse é o melhor dos mundos, mas eu acho que para isso nós precisamos melhorar no início, que é no processo de contratação. Eu acho que o senhor está correto nas suas colocações, que eu já falei aqui, um bom processo de contratação, ele evita acordo de mercado, acerto de mercado, mau entendimento do que tem que ser contratado, precificação inadequada, ele evita uma série de coisas. Então, começa-se por aí. No segundo momento, é muito importante a função de ter uma mudança cultural, empresarial, e da parte pública e da parte de todos os entes envolvidos, para que a gente consiga ter uma evolução que eu acho que é fundamental. Essa evolução é fundamental para a gente alcançar nossos objetivos de melhoria. É muito importante, com relação a nível de entendimento, quem é que tem informação ou não do que pode estar acontecendo, seja no nível gerencial, seja no nível executivo mais alto de uma empresa, tem muito a ver com como é que o fluxo de decisão daquela empresa está estruturada. Na Petrobras, eu vivi na Petrobras aí, ano 2000, final de 2009, 10 e 11, né? Ativamente 3 anos. Ela viveu 3 modelos diferentes. Teve hora que isso estava delegado nas estruturas, teve hora que isso estava centralizado, né? E foram mudanças estruturais que a empresa fez. Temos que ter um monitoramento muito forte, a gente faz isso na área privada, da área administrativa, de como essa organização atua administrativamente, para aí a gente ter a melhor decisão, né? Eu volto a repetir, clientes privados, Vale do Rio Doce e outros, eles têm estrutura. Quando ele monta uma área para fazer um projeto, é um negócio muito interessante de se aprender. Porque o projeto é uma empresa. Ele tem preocupações de uma empresa. E isso é salutar. Aí uma empresa, o cara não erra orçamento, não erra. Porque ele é remunerado por resultado que tem que mostrar que ele fez uma boa gestão daquela empresa. Então tem um balanço, a obra tem um balanço contábil. Então isso é muito interessante. Eu acho que a gente tem mecanismos muito importantes a serem utilizados para, até voltando na questão do doutor relator aqui, para ser utilizados. Eu acho que temos que agir contábil, administrativa e tecnicamente para termos projetos melhores e investimentos melhores nesse país. Agradeço ao deputado Lélio Coimbra. Próximo deputado inscrito, deputado Jorge Sola, ausente. E, por fim, o último deputado inscrito, Félix Mendonça, pelo tempo de 3 minutos. Senhor presidente, eu estava inscrito para falar. Isso foi o passado. Eu queria pedir a vênia da Vossa Excelência, depois do próximo orador, eu fazer as minhas perguntas. Então, vou perguntar logo. Ok, registramos então que o deputado Félix será o penúltimo. Vossa Excelência encerra. Senhor Eduardo, eu gostaria de saber do senhor, primeiro, se a empresa já está fazendo acordo de leniência. Eu desconheço. Desconhece, né? Outra coisa. Ainda falando só sobre as empresas. Quais das empresas que participavam mais ativamente desse processo
E como outras empresas eram impedidas de participar disso? Das concorrências, da distribuição das obras? Eu também, assim, o meu nível de conhecimento eu acho que é facilmente obtido hoje dentro da Petrobras o volume de contratos que ela tem em vigor com cada uma das empresas. Certo, eu diria que gostaria de ouvir do senhor quais das empresas que participavam, o senhor tem conhecimento. A impressão que eu tenho hoje em termos de mercado é que você tem Odebrecht e UTC com um volume mais amplo de contratos e outras, Camargo, Andrade, OAS, com volumes menores de contrato, sendo que a Camargo teve concentração de contratos de valores mais significativos. É difícil eu estabelecer um critério, mas volto a repetir, o cliente Petrobras, ele foi um cliente para o mercado inteiro, pelo volume de investimentos que a Petrobras fez neste período. Mas existia um grupo que comandava, um grupo de empresas que comandava as grandes obras. Eu escuto falar sobre o tema, volto a falar, eu não participei efetivamente dessas pactuações, sei que elas houveram, tive informações claras, mas eu não participei. Eu posso fazer uma ilação, mas eu não acho que seja... Então o senhor nunca ouviu falar qual era a empresa que liderava, e dentro dessa empresa quem era o que a gente podia chamar de o Al Capone? É difícil, eu tenho dificuldade em fazer essa identificação. O ex-vice-presidente da Camargo Correia, o senhor Eduardo Leite, disse que a UTC e a Odebrecht também pagavam propina, como o senhor falou. Exato. E que inclusive haveria um depósito da Odebrecht de 30 milhões em uma conta secreta, em nome do senhor Paulo Roberto Costa. Está no estado de São Paulo isso aí. E então a Odebrecht veio dizendo que isso é devido a uma briga, devido a uma desavença comercial, a um retorno. Eu quero. Isso seria devido a uma briga que a Camargo estaria instruída para bater na Odebrecht devido a uma briga entre as empresas. Como o senhor considera isso? Eu não enxergo eu posso falar muito bem por mim. Eu que fiz essa citação de que as outras empresas, pontualmente, numa vez, o Ricardo Pessoa e um executivo do Odebrecht fez um comentário de desconforto com relação ao pagamento de propinas, porque isso ocorreu de fato. Como foi esse comentário? Numa vez, num encontro que eu tive com o Ricardo Pessoa, ele virou para mim e reclamou. Ele falou, puxa, esse volume de coisas que a gente tem que pagar para o volume de contratos que nós temos é absurdo. Esse foi a frase... Foi só o TC ou a Odebrecht também? Não, e a Odebrecht também fez a mesma reclamação. O senhor se lembra quem era o representante da Odebrecht? Márcio Faria, também reclamando da mesma situação. De que pagava também? De que pagava propina. E que isso era de um desconforto absurdo. Ponto. Não foi uma conversa elaborada, estávamos discutindo outros temas, até porque quais eram os temas que nós estávamos discutindo? Quando eu estive com a UTC, eu estava discutindo porque nós estávamos fazendo um consórcio para uma obra fora da Petrobras, e com a Odebrecht a gente estava discutindo um consórcio que nós tínhamos já de contrato dentro da Petrobras. Tá bom, muito obrigado. Para encerrar, deputado delegado Valdir, por até 3 minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu já tinha feito algumas colocações iniciais, vou ser bastante breve e bem objetivo. Eu gostaria de saber se naquele evento que houve o aniversário da sua filha, se além do senhor Vacari, mais algum outro membro dessa organização criminosa esteve no evento, algum outro diretor da Petrobras, algum político, se além do senhor Vacari, o senhor convidou mais alguém? O seu Júlio Camargo, acho que esteve presente.